A paz, prezados e prezadas, hoje é 13 de outubro, o ano é 2021 e hoje é quarta-feira. Vamos conversar? O tema da nossa conversa de hoje é passando pelo deserto. Passando pelo deserto e louvando. Passando pelo deserto e agradecendo. Passando pelo deserto com a certeza de que Deus está conosco. Existe um grupo de 15 salmos chamados Cânticos dos Degraus, ou Cânticos dos Romeiros, dos peregrinos, daqueles que atravessavam os desertos para participar de uma das 3 grandes festas em Jerusalém. Homens, mulheres e crianças que enfrentavam o deserto tão somente para adorar a Deus no seu santo templo. Passando pelo deserto e cantando louvores. Assim, eu creio que estes salmos eram cantados na travessia desse deserto. Você já passou por algum deserto? Está passando por algum? Eu gosto de pensar nos desertos emocionais, nos desertos espirituais, e o deserto é lugar de contraste. À noite muito frio, durante o dia muito quente, e de vez em quando acontecem as tempestades fortes de areia. E pior, naqueles dias haviam os piratas do deserto que armavam ciladas. Por isso era muito importante a certeza de que eles não estavam sozinhos na travessia do deserto. Por isso que eles cantavam o Salmo 124, que diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, que o diga Israel. E aí eu fui ver essa expressão, esteve ao nosso lado, lá na língua hebraica, e eu descobri que não é um estar momentâneo. Não é assim, ele esteve e foi embora, ele passou por aqui e nos deixou. Não, não. Esse esteve, ele permaneceu, ele estacionou, ele não nos abandonou. Durante o dia, a sua nuvem sobre a nossa cabeça amenizava os rigores do calor. Durante a noite, as noites frias e escuras do deserto, ele colocava uma coluna de fogo sobre a nossa cabeça e iluminava e nos aquecia. Ele mandou carne do céu, aves caíram ao redor das nossas tendas. Da pedra brotou água. E o pão e o maná caiu do céu. Tudo isso no meio do deserto. Porque o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele esteve conosco em toda a travessia do deserto. Ele estacionou, Ele parou, Ele ficou conosco enquanto estávamos no deserto. Olha, para você que está passando por um deserto aí, duro, difícil, de sofrimento, de dor, de falta, de ciladas dos piratas, eu quero que você saiba desta verdade. Você não está sozinho. Você pode encontrar nos salmos da romaria, da romagem, o alento, a esperança e o conforto para atravessar este deserto. O Salmo 124 diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nós seríamos tragados vivos, nós teríamos morrido nas águas, nós teríamos sido presos nas armadilhas que foram colocadas em nossos caminhos, mas Ele esteve ao nosso lado. Ele nunca nos abandonou. Nunca estivemos sozinhos. E quando eles estavam bem pertinho de Jerusalém,
Eles olhavam ao longe e viam os montes em volta de Jerusalém. E eles diziam assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra. Os montes eram apenas a referência de que a jornada estava chegando ao fim. Porque o Senhor não nos abandonou sozinhos no deserto. Para você, para o seu coração, para te dar alento, esperança, saiba, você não está sozinho. O deserto é lugar onde os milagres mais poderosos de Deus acontecem. No deserto nós experimentamos do abraço, do cuidado e da presença do Senhor. Se falta água, Ele dá ordem à pedra e ela jorra. Às vezes precisamos comer do maná. O maná é aquele pão que vem cada dia na medida certa. É algo que acontece no deserto, porque no deserto nós dependemos só do Senhor. E se você está passando por um deserto, saiba, Deus está te sustentando aí. Não vai te abandonar. Vamos orar. Pai eterno, obrigado porque o deserto não é eterno, mas o Senhor é eterno. Eu quero orar por essa pessoa, por essa família que está passando por um deserto tão duro, tão difícil. Que neste momento do deserto, Pai, essa pessoa ou essa família, essas pessoas possam encontrar o Senhor no meio do deserto. Que eles sejam tocados, abraçados, que eles sejam abençoados com milagres poderosos no meio do deserto. Não permita, Senhor, que esse deserto seja para a morte, mas que essa pessoa possa crescer, aprender, amadurecer, se fortalecer. E ao sair desse deserto, que ela saia muito mais forte do que entrou. E eu, como ministro do Teu Evangelho, eu quero abençoar esta vida, este irmão, essa irmã. Eu quero abençoar essa família no meio desse deserto. Em nome de Jesus. Amém e amém.